Bom, então, boa tarde mais uma vez. Eu sou o Fernando. Sou o Ricardo. Eu sou o Thiago. E eu sou o Victor. E nós somos alunos da URGS e a nossa professora orientadora foi a professora Maris, que está aqui com a gente hoje também. Nós somos a consultoria Atuários Certificados e estamos aqui hoje com o maior prazer para apresentar o nosso relatório de subscrição para vocês. Aqui nós temos uma breve visão do conteúdo que a gente vai abordar nessa apresentação. E aqui uma rápida introdução. Esse relatório ele vai ser fundamental para a gestão da Planeta Seguros e vai permitir a vocês um entendimento mais detalhado da carteira de clientes. E também vai auxiliar em estratégias de mitigação de risco e de melhoria da lucratividade no longo prazo. Boa tarde. Inicialmente, reforço que é um prazer para nós da Atuários Certificados estar apresentando esse trabalho e esperamos gerar insights poderosos para o futuro da Planeta Seguros. Todo o trabalho foi iniciado com base na análise de dados fornecidos. Esse slide ele detalha as inconsistências detectadas pela nossa equipe e como cada uma foi tratada. Ressaltamos que, em momento oportuno, faremos uma verificação junto à equipe de TI da Planeta Seguros e, caso necessário, serão feitos ajustes para a entrega do relatório final. A análise geral revelou as estatísticas básicas da carteira, né, o número de apólices, que foram 158 durante todo o período, a presença em 26 países, 37,7 bilhões de dólares em valor segurado, todos esses dados são base de 2023, taxa pura de risco de 0,329% e 5,30% de sinistralidade média. O mapa reforça que se trata de uma carteira bem distribuída a nível global. É uma característica que tem pontos positivos, como a presença em diversos mercados e inúmeras oportunidades de expansão. E os pontos de atenção ficam a maior complexidade de controlar os riscos, né, principalmente os específicos, como as legislações locais. Avaliamos comparativamente a evolução do prêmio total com a evolução do valor total segurado. Os gráficos reforçam que não há distorções e que ambos os valores foram corrigidos anualmente a valores próximos de 2%, sem apresentar nenhuma distorção. Analisando a evolução da sinistralidade a nível continental, é possível notar que este valor varia em média entre 2% e 8%. Apesar dos valores outliers, a tendência geral é sempre retornar para essa faixa. Já a evolução dos valores de sinistros a nível continental variam entre 0 e 13 milhões de dólares em média. A exceção é a Ásia, que é o continente de destaque da nossa avaliação de dados, que mostra, além de valores bastante altos, uma tendência mais clara de alta nos valores de sinistros. Avaliando melhor a evolução do sinistro através do gráfico de dispersão com a tendência, fica ainda mais clara a tendência de alta que existe na Ásia, né? Os gráficos de evolução dos volumes de chuva corroboram com essa avaliação de piora no sinistro da Ásia, né, uma vez que o continente asiático apresenta uma tendência bastante acentuada de aumento de chuva, né? A única exceção do volume de chuva, de aumento de volume de chuva, é a Oceania. Avaliando a amplitude dos valores de apólices, dividindo em 4 classes, verificamos que mais de 80% das apólices da Planeta Seguros têm valores segurados de até 466 milhões de dólares. A análise de valores segurados por continente revelou o primeiro grande risco de concentração, já que 35% de todo o valor segurado da Planeta Seguros está na Ásia, que é justamente o continente que apresenta uma piora em sinistros e dados climáticos. Com base nessa informação que falamos no slide anterior e olhando somente para as apólices acima de 466 milhões de dólares, verificamos que metade do total do valor total segurado pela Planeta Seguros está concentrado em apenas 25 apólices, que é 16% do total de apólices da Planeta Seguros, que é uma outra grande concentração de risco. As últimas 2 análises feitas revelaram os outros 2 riscos a serem considerados. A carteira possui 12% de seu valor segurado em locais que estão a altitude de até 5 metros, né, então expostas a riscos como ressacas, a maré de tempestades, ondas de tsunami e a própria elevação do nível do mar em função das mudanças climáticas, né. O outro risco é que 18% da carteira é de apólices que apresentaram 2 sinistros nesse período de dados que tivemos, né, então isso representa um período de retorno inferior a 10 anos. E esses 2 riscos combinados representam 26% do total da carteira da Planeta Seguros.
Nesse mapa, podemos avaliar cidades que houveram enchentes mais severas, representadas em pentágono, temos as enchentes tipo 5 e em quadrado as tipo 4. Cidades como Berlim, na Alemanha, e Perth, na Austrália, tiveram 2 enchentes nesse período de avaliação, o que faz a gente sugerir agora uma proposta sobre ajuste no prêmio. Agora, sobre o ajuste de precificação, a gente achou válido utilizar o sistema de bônus-malus. Para isso, previmos o prêmio pago em 2024, utilizamos a soma de todos os prêmios e a soma de todos os sinistros para achar a sinistralidade. Depois, achamos a taxa da sinistralidade, ajustamos essa taxa a fim de igualar todas as sinistralidades, divididas por continente, eu ressalto. E assim encontramos mais uma taxa que será utilizada para achar o prêmio final. Assim, separamos em 3 grupos as apólices. O grupo 1, composto por apólices que tiveram 2 sinistros, como Berlim e Perth. Para encontrar as apólices do grupo 2, vemos o intervalo de sinistro das apólices do grupo 1. Novamente ressalto que é por continente. Com isso, as apólices que tiveram um sinistro e estão dentro de ocorrer um próximo em 2024, entram para o grupo 2. Já no grupo 3, estão as apólices que estão fora desse intervalo, como as apólices que ocorreram em 2015 na África, vão sofrer esse benefício que tem no mínimo 5% de desconto, enquanto o grupo 1 e o grupo 2 eles vão aumentar o prêmio. Dessa forma, a gente vai conseguir ter uma precificação mais assertiva, crescendo a nossa reserva, crescendo a reserva da Planeta Seguros, utilizando esse ajuste de forma anual junto com a inflação. Assim, teremos um aumento de ganhos com prêmios de mais de 2 milhões de dólares em 2024. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouco também sobre como melhorar o risco da carteira da Planeta Seguros. O primeiro ponto que a gente gostaria de destacar é sobre a massificação da carteira. Então, no estudo sobre a massificação da carteira da Planeta Seguros, a gente observou que há uma estabilidade no número de apólices entre 2014 e 2023. Esse volume restrito de apólices leva a um alto risco individual para cada cliente, o que compromete a solvência da seguradora. Além disso, ele limita o aproveitamento do potencial de mercado da Planeta Seguros. Por causa disso, então, a gente recomenda um foco maior na massificação da carteira, para diluir o risco individual das apólices, aumentar a receita e fortalecer a rentabilidade da seguradora. Claro que essa massificação ela não vai ser feita de qualquer jeito. Então, a gente tem aqui mais alguns pontos para ser analisados. O Probable Maximum Loss, que também é conhecido como PML, a gente estimou ele analisando 188 sinistros registrados entre 2014 e 2023, e a gente conseguiu gerar esse gráfico, que relaciona o impacto dos sinistros à importância segurada de cada apólice. A maioria dos sinistros resultou em danos abaixo de 1% da importância segurada, o que levou a uma estimativa de PML de 5,35%. Claro que para aprimorar essa estimativa, a gente sugere o envolvimento de profissionais de outras áreas também, como da engenharia civil, para obter uma projeção mais precisa do dano máximo provável. Mas um PL bem calibrado vai permitir que a Planeta Seguros precifique suas apólices de acordo com riscos mais reais, elevando a competitividade da seguradora no mercado e tendo uma boa base para precificação, uma base mais coerente. Sobre o limite de retenção, o retention limit, a nossa estimativa para ele se baseou nos dados fornecidos e em projeções realizadas pela nossa consultoria. Esse é um limite crucial para reduzir o risco individual que a seguradora enfrenta e aumentar a previsibilidade das perdas com sinistros, facilitando a expansão da carteira de uma forma bem mais segura. Com base no teorema de Finetti e na análise dos dados, a gente propôs um limite de retenção de 75 milhões de dólares, mas como eu disse, alguns dados aqui foram estimados pela gente, então esse limite de retenção ele pode variar. Assim, a gente recomenda que nenhuma apólice tenha uma importância segurada superior a esse valor do limite de retenção. Para clientes que exigem coberturas mais amplas, a gente oferece uma outra solução, que é o resseguro. Essa estratégia do resseguro, ela é recomendada pela gente para mitigar o excesso de risco acima do limite de retenção. Com uma resseguradora sólida, a Planeta Seguros pode manter e atrair clientes que necessitem de maiores coberturas, de uma forma bem mais segura. Em particular, para o risco de enchentes, que tem uma alta probabilidade de grandes sinistros, o resseguro se torna essencial para cobrir potenciais perdas catastróficas, garantindo a solvência da seguradora em eventos de grande impacto. Além disso, contar com uma resseguradora renomada agrega confiança aos clientes, fortalecendo a posição da Planeta Seguros no mercado. Agora falando um pouco sobre o aprimoramento dos produtos que a gente recomenda para a Planeta Seguros. Bom,
Um dos novos produtos que a gente gostaria de recomendar para planetas seguros é uma cobertura adicional voltada para o interior do prédio. Vale ressaltar que clientes que já têm um histórico de sinistros são mais propensos a adquirir esse serviço e que essa cobertura ela é relativamente comum no mercado. À direita, temos uma imagem aqui da enchente que aconteceu no Brasil, mais especificamente em Porto Alegre, onde alcançou mais de 2 metros de altura em diversas áreas da cidade, e esse tipo de seguro foi um diferencial enorme para as pessoas que estavam nessa situação. A intenção com essa cobertura aqui é aumentar a receita de prêmio da Planeta Seguros, principalmente com foco nos clientes já segurados, que além de terem um custo de aquisição ao cliente sendo igual a zero, já possuem um histórico de risco observado e também controlado. Aproveitando que a gente está falando sobre um risco controlado e observado, o alvo de expansão que a gente encontrou como sendo ideal para Planeta Seguros é a América do Sul. Tendo em vista o contexto atual da enchente que aconteceu em Porto Alegre, no Brasil, mas também pela situação que a gente conseguiu averiguar através de fontes e pesquisas externas, o Brasil, que corresponde a aproximadamente 47,3% da América do Sul, teve 93% dos seus municípios sendo afetados por algum tipo de desastre climático nos últimos 10 anos. Com isso em mente, a gente considera uma região propensa a aderir facilmente ao seguro contra enchentes e que possui um bom histórico e projeção futura de risco, já que a América do Sul é o continente com a menor taxa de sinistralidade pelos dados fornecidos. Então, mesmo que haja uma alta ocorrência de sinistros nessa região, ela ainda vai possuir uma margem de lucro por contrato firmado, garantindo não só um maior lucro para a Planeta Seguros, mas também a massificação de sua carteira devido à fácil adesão. Sobre os potenciais parceiros que a gente identificou para a Planeta Seguros, a primeira parceria que a gente gostaria de sugerir envolve um novo produto, que é o resgate emergencial. A ideia é que a gente dá um passo além dentro do mercado de seguros quando a gente está falando sobre enchentes e oferecer uma proteção muito mais importante do que qualquer outra, a proteção da vida dos segurados. Através de uma parceria com a Global Rescue, que é uma empresa especializada em resgates pelo globo, é possível oferecer uma cobertura adicional aos nossos segurados de resgate emergencial em caso de enchente, através de um COSEL. Essa cobertura adicional é extremamente importante e vemos ela como uma peça-chave para a estratégia comercial da Planeta Seguros. A nossa segunda parceria que a gente gostaria de indicar seria com a SDSN. Ela é uma iniciativa da própria ONU e ela originou a maior rede de network voltada para soluções inovadoras com um foco na sustentabilidade. Através de palestras, workshops e treinamentos capacitantes fornecidos pela SDSN, a ideia aqui é trazermos esses insights para dentro da Planeta Seguros e, posteriormente, auxiliar clientes através de um novo produto, que seria a auditoria de sustentabilidade. O foco da auditoria de sustentabilidade não seria somente para empresas privadas, mas principalmente para o setor público, repassando todo o know-how adquirido das boas práticas e inspecionando as características regionais de cada cliente, com foco em mitigar os danos no curto prazo em casos de sinistros, mas também diminuir a sinistralidade no longo prazo, de acordo com a realidade de cada cobertura e de cada local. Com essas novas parcerias e a Planeta Seguros com um brand novo, a nossa proposta para o benchmark para a seguradora é com foco nos produtos, que seriam o resgate emergencial e a auditoria de sustentabilidade. Ambos destacam a importância da mitigação de danos e a prevenção em relação aos sinistros. O resgate emergencial ele se apresenta como uma ferramenta vital para oferecer suporte imediato em situações críticas, promovendo a segurança dos nossos segurados e também comprometendo com o skin in the game. Por outro lado, a auditoria de sustentabilidade busca não apenas garantir a conformidade ambiental e a mitigação de perdas no longo prazo, mas também incentiva práticas que promovem a sustentabilidade global, diminuindo os sinistros no longo prazo através de soluções climáticas, consequentemente gerando aumento no lucro da seguradora e contribuindo para um futuro mais sustentável. Junto, ambas as iniciativas contribuem para um modelo de negócios mais resiliente, comprometido com o globo. A gente viu ali que o Rafael já botou, só faltavam 3 minutos, então agora só para concluir, a gente considera a análise de dados que a gente realizou, a gente conseguiu trazer um método de precificação de prêmio mais assertivo atuarialmente, né? Métodos e técnicas que vão melhorar a solvência e o risco da seguradora, e a gente também conseguiu identificar as regiões mais e menos atrativas como foco de expansão da carteira. Por fim, a gente também apresenta produtos e indicações de parcerias inovadoras e extremamente necessárias, na nossa opinião, que não se encontram no mercado atual de seguros de enchente, e vão criar uma forte identidade para a Planeta Seguros, exibindo uma seguradora responsável e que preza pelo cliente. Além de tudo isso, a gente considera que a Planeta Seguros tem um papel fundamental no incentivo ao combate às mudanças climáticas, e que o mundo inteiro se beneficia se a seguradora de vocês estiver sempre solvente e apta a cumprir com suas obrigações. Por isso, a gente reforça que foi um imenso prazer prestar essa consultoria a vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. 30 segundos restantes, quase perfeito o timing. Vou passar a palavra para as juízes para fazer perguntas.
Tá. Eu posso começar aqui. Pode ir, Celeste, depois eu vou. Rapidinho. Obrigada, Cláudia. Primeiro, muito obrigada pela apresentação de vocês. Eu achei muito interessante, especialmente a abordagem dos vários lados, né, da precificação, da parceria e tal. Eu tinha uma pergunta sobre o PML que vocês falaram. Achei legal, porque eu trabalho com PML, a probabilidade de, afundar a carteira e tal. Então, eu achei muita coisa da vida real. Mas sobre o PML, como vocês estão definindo? Vocês estão definindo como, o maior sinistro ou qual é a palavra? Um percentual, 99%, ou como vocês definiram isso? A gente estimou ele com 99,99% no intervalo de confiança. E aí a gente levou em conta a porcentagem da importância segurada. Então, aquele 5,35% que a gente achou, ele seria, cada cliente vai ter uma importância segurada diferente, então cada cliente vai ter daí um valor de PML diferente também. Mas a gente ressalta que seria muito importante usar de outras áreas profissionais também para estimar com mais precisão, porque essa estimativa que a gente fez foi só com base nas fórmulas atuariais e nos dados que a gente recebeu. Mas como a gente sabe que no mundo real muita coisa muda, tem muita coisa que às vezes impacta muito de um local para o outro e que às vezes não está tão bem refletido assim só nos dados que a gente tem, outras áreas com certeza iam ajudar muito a estimar esse valor. Então vocês fizeram como uma estimativa e não foi uma descrição dos dados que você já tem? Isso. Não, a gente usou os dados e chegou na 5,35%, mas, sim, é uma estimativa com 99,99% no intervalo de confiança de precisão. Tá, obrigada. De nada. Eu ia falar outra coisa, mas eu vou aproveitar o gancho da Celeste aí sobre o PML, porque eu achei bastante interessante. 99,99, vocês foram bem conservadores, até mais que vencedores lá no 99,6, mas eu acho interessante porque vocês usaram a base de vocês, né? E aí, como uma das estratégias é até um pouco a massificação da base da Planeta Seguros, talvez ser mais conservador nisso seja mais coerente mesmo. E aí, até como sugestão, né, uma das outras estratégias que vocês falaram é se utilizar do resseguro, né, para proteções, enfim, superiores lá ao limite de retenção que vocês também propuseram, que foi outra coisa que eu achei bem bacana de vocês, tá? E aí, os resseguradores hoje, vai um pouco na linha do que você estava falando de pegar dados, eles já têm algumas curvas, né, para esses tipos de dados, então você conseguiria, uma vez que fizesse essa parceria, se utilizar um pouco dessa expertise do ressegurador para trazer essas curvas de exposição e, de repente, ir monitorando esse CPML, porque, dado que ele é um histórico e a gente está propondo mudança da carteira, faria um sentido aí se utilizar de alguns dados públicos ou dados de parceiros para reestimar esse PNL. Mas, assim, só pegando o gancho da Celeste, o que eu ia falar de forma geral, que eu achei bem bacana, tá? Parabéns aí pela apresentação de vocês. Vocês foram muito matemáticos mesmo, né? Eu vi que em cada passo, desde a análise exploratória de dados até um pouco quando vocês vão falando nas medidas, vocês se utilizaram de uma base teórica muito grande para propor as coisas, e no final vocês deram um pouco do qualitativo, que se fosse só no matemática eu ia falar que talvez ficasse faltando um pouquinho do qualitativo, mas depois vocês deram, falando sobre resseguro, falando sobre parcerias, falando sobre inclusões de novas coberturas e tal. Então, de uma forma geral, assim, parabéns aí pela apresentação, achei bem legal. E passo aí a palavra se a Ana quiser fazer algum comentário ou pergunta. De perguntas não, que acho que vocês duas cobriram as perguntas que eu teria, mas eu queria fazer um comentário e falar que vocês estão de parabéns, assim, de cobrir várias frentes em 15 minutos. Eu achei que é um mérito de vocês, assim, eu fiquei... Caramba, como vocês conseguiram falar tantas frentes em 15 minutos, então, assim, muito legal. E adorei a cuiazinha de chimarrão ali, acho que ficou
um login muito legal e tá alinhado com o nome de vocês e tá alinhado com, enfim, com a representatividade também regional, então, parabéns.